Estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 50 minutos, quase 7. Vamos fazer a nossa interação com a Rádio FM O Dia 93.1, conversar com o Cleiton Pascarelli e com a Nayandra Amorim. A gente vai falar sobre a operação Custo Político. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom dia, tudo ótimo. Animados para a sexta-feira, para o fim de semana? Sempre, sempre. Bom dia. Que bom. Vamos falar aqui sobre o pessoal que foi preso na Custo Político. O pessoal vai mesmo para o presídio? Já estão para lá, o Wilson Lima. Tanto os ex-secretários Wilson Alecrim quanto Evandro Melo, que inclusive é irmão do ex-governador, né, do governador cassado José Melo, Raul Zaidan, esses já foram direcionados para o presídio. O ex-secretário de Saúde Pedro Elias, que foi preso em São Paulo, ainda não foi trazido para Manaus e, segundo a Polícia Federal, não há prazo ainda para que ele seja trazido para cá, tá? E somente o ex-secretário de Fazenda, Afonso Lobo, que ainda está ali sob os cuidados da Polícia Federal, né? Mas ele se apresentou ontem. Vale lembrar aqui que ele não foi encontrado no dia da operação, né? Ele não foi encontrado, estava foragido e ontem se entregou à Polícia Federal. Bom, a informação que a gente tem é que ele estava no município de Humaitá, né, onde a família mantém negócios, e ele estava tratando me parece que de uma venda de terras e tal, e por isso ainda não tinha se apresentado à Polícia Federal, e a família negociou aí, juntamente com o advogado, a entrega dele. Agora, tem algumas situações aí que eu imagino que devam ser revistas, né, que é o caso do ex-secretário de Saúde, o Wilson Alecrim. A informação que a gente tem é que ele está doente, né, tem uma doença, me parece que tem câncer, né, e provavelmente os advogados devem entrar com um pedido, né, de prisão domiciliar, alguma coisa nesse sentido. E aí também tem um pedido com relação ao ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, que seria advogado, né? Esse pedido é de quem? É da OAB? É da Ordem dos Advogados do Brasil, e esse negócio de pimenta nos olhos dos outros é sempre refresco, né, Wilson? A OAB, vale lembrar aqui, que pediu que o delegado que matou um advogado recentemente numa casa noturna fosse levado para um presídio comum, mas aí solicita que um advogado não seja levado para um presídio comum. A gente, sempre bom lembrar aqui, né, que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário têm tentado cada vez mais minimizar as tais celas VIPs, né, para as pessoas que são presas aí. Todos são presos, né, viram presos e tem que responder ao que diz a legislação, né? A Lei de Execuções Penais. Agora, compete sim à Secretaria de Administração Penitenciária dar a segurança total para todos eles. Bom, e vamos mudar um pouquinho de assunto, então, porque o prefeito e o vice de Presidente Figueiredo foram caçados, é isso? Foram caçados, Carol. Foi uma decisão da Justiça Eleitoral. Essa decisão não especifica ainda os reais motivos dessa cassação, mas já determinou aí que eles devem ficar inelegíveis pelo prazo mais ou menos de 8 anos. O prefeito de Presidente Figueiredo, né, o Romeiro Mendonça, e o vice Mário Abraão. E a Justiça Eleitoral, enfim, determinou também novas eleições no município de Presidente Figueiredo. O TRE ainda já informou que ainda não foi informado sobre essa decisão, né? E principalmente em relação se vai, de fato, haver novas eleições no município. Lembrando que o TRE já se prepara aí para esse recesso de fim de ano, e se de fato houver aí, tiver que haver algum julgamento em relação a esse caso, é só em janeiro do ano que vem. Por enquanto, eles continuam aí nos cargos, né, porque ainda não foram notificados oficialmente, mas, claro, essa decisão ainda cabe recurso. Pois é, e é uma novela que vai se estender por muito tempo ainda, Nayandra, pode ter certeza, porque ainda cabe recurso, sim. Eles vão responder, inclusive, no cargo, né? Uhum. Então não é nada para agora. E tem outra coisa, né? A gente tem uma série de processos em andamento. A gente tem a situação, por exemplo, lá de Coari, em que o ex-prefeito teve a prisão decretada, né? O Raimundo Magalhães está, inclusive, foragido. Temos uma outra situação lá do município de Parintins com relação ao prefeito Bi Garcia. Então, assim, é um negócio que vai demorar. E tem outra coisa, né? A gente já está se avizinhando aí do processo eleitoral de 2018.
Exatamente. E ainda tem toda essa questão agora de recesso, depois vem carnaval, e aí, né, a gente sabe que já começa aí a preparação forte aí para o processo eleitoral, então já viu, né? O problema é que isso causa uma instabilidade, né, no município. No caso do ex-prefeito de Coari, o Raimundo Magalhães, né, ele ainda está foragido, né, mas há denúncias de superfaturamento, por isso que foi decretada aí essa prisão preventiva dele. Mas como eu já falei aqui, ele ainda está foragido, está sendo investigado e esse processo ainda tramita em segredo de justiça, viu? Na verdade, prisão temporária, né? De 5 prisão dias, temporária, perdão, 5 dias que podem ser prorrogadas. 5 dias que podem ser prorrogadas. E pode depois, dependendo do que entender a justiça, ser estendida para uma prisão preventiva. Ele ainda está sendo procurado. Que aí são 30 dias. Tá certo. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayandra. Bom fim de semana. A gente que agradece. Bom fim de semana. Aproveitem as confraternizações. Contenham-se. Pode deixar, pode deixar. A gente é difícil, né, nesse período, né? A minha dieta já foi, ó. Ai, nem Eu fala ainda isso, estou mantendo a minha, hein? Tá, né? 2018 vem com um projeto bom aí. Eu estou mantendo a minha ainda. Boa. E a minha já foi, ó, por água abaixo. Mas dia 24 e dia 31. Obrigado, tá querido. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, tchau. gente. E atenção, o Hemoan está convocando doadores de sangue com urgência por conta do baixo estoque de alguns tipos sanguíneos. A instituição precisa de pelo menos 250 doadores por dia. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quais são os tipos de sangue com estoque mais crítico? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, a princípio, o pedido que a gente recebeu aqui do Hemoan, né, foi para sangues do tipo A negativo, positivo, B negativo e B positivo. São sangues muito específicos, eles podem receber o sangue dos doadores universais, mas é muito bom também que eles tenham a oportunidade de receber um sangue do seu próprio tipo, né? Principalmente aquelas pessoas que têm o sangue negativo e que não podem de jeito nenhum receber o sangue positivo. E aí, para isso, o Hemoan está convocando os doadores, até porque essa também é uma época do ano muito especial, em que o estoque baixa bastante. A gente vai explicar por quê, conversando aqui com a Noemi Pires, que é assistente social do Hemoan. Bom, ela vai corrigir o nome aqui pra gente. Noemi, você já aproveita e já corrige ali na produção também. Explica pra gente por que essa é uma época especial também. Bom dia, eu sou Noemi Priante, trabalho no setor de captação de doadores de sangue e estou nesse momento fazendo um apelo à população da importância de nós termos um estoque de forma satisfatória para atender os nossos pacientes, né? Sempre que se aproxima o final de ano, Natal e essas grandes festas, a gente se preocupa de ter um estoque para atender a demanda da população, porque o Hemoan ele tem a missão de garantir sangue e assistência às pessoas que precisam de sangue para recuperar a sua saúde. Mas nesse período fica difícil da gente conseguir captar os doadores, porque muita gente, eu acredito que viaja, e a própria situação socioeconômica do país também reflete na doação de sangue, porque muitas pessoas desempregadas não têm às vezes nem o dinheiro do transporte. E, Noemi, conta pra gente assim, também é uma época do ano em que a demanda é maior, né? Os hospitais demandam mais sangue do Instituto? Aumenta as cirurgias, né, as urgências, emergências. Então, o Hemoan é uma questão de garantir a segurança da população. Se você é doador de sangue, busque o Hemoan, procure o Hemoan. Nós temos a unidade de coleta da Zona Leste, que funciona na maternidade Ana Braga, ela funciona de segunda a sexta, no horário de 8 às 13. Então, você pode procurar Ana Braga, esse posto da Zona Leste, de segunda a sexta, no horário de 8 às 13. E também procurar a sede do Hemoan, que fica na Constantino Neri, e lá funciona todos os dias, de segunda a sábado, no horário de 7 às 18 horas. Noemi, quem doa já conhece as regras, a gente também está sempre falando aqui quem é que pode doar e quem é que não pode doar, mas vamos lembrar mais uma vez para o público quem é que pode fazer essa doação de sangue. Então, quem já é doador de sangue já conhece os critérios para doação de sangue, mas você que nunca doou, a gente convida você a fazer essa experiência da solidariedade ao seu irmão, principalmente nesse período natalino, né? Então, as condições básicas para a doação de sangue são ter boa saúde,
peso acima de 50 quilos, a idade entre 16 a 69 anos de idade, sendo que quem nunca doou deve doar até os 60 anos. E os jovens de 16 e 17 anos só podem doar acompanhado pelos pais ou responsável legal. Então pronto, tá dado o recado aí da Noemi. Essa é uma época do ano em que muitas vezes muita gente viaja, muita gente vai para o interior e aí fica impedido de doar sangue. É uma época do ano em que o número de doações baixa e que os hospitais precisam bastante, pelo menos até o carnaval. Então o ideal é realmente manter esse fluxo, mas obviamente, se puder conseguir mais doadores, melhor ainda, porque daí o estoque de sangue fica regular, fica tranquilo para atender todo mundo. Ok, Téia, até daqui a pouco. E o acompanhante de uma paciente grávida agrediu funcionários e fez a maior confusão na maternidade Moura Tapajós. Isso tudo aconteceu porque no local não teria leito para atender a mulher. Quem explica esse caso para a gente é o repórter Emanuel Cardoso. A informação é de que uma mulher de 24 anos, grávida de 36 semanas, chegou até aqui a maternidade Moura Tapajós por volta da meia-noite e 16 minutos do dia 13 de dezembro. A primeira avaliação médica detectou que tanto mãe quanto o bebê estavam bem, mas que a bolsa já havia rompido, ainda sem sinais de trabalho de parto. A avaliação médica foi que a grávida fosse internada para que recebesse o acompanhamento necessário para o trabalho de parto. O problema é que não havia leito disponível no momento. A mulher então decidiu procurar uma outra maternidade, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no momento em que o acompanhante dela descobriu que não havia leito disponível na maternidade, ele perdeu o controle. Agrediu funcionários, inclusive o médico plantonista, além de ter desferido socos e pontapés contra objetos, portas e janelas da maternidade, inclusive chegando a quebrar uma porta de vidro de um dos halls aqui da maternidade Moura Tapajós. A direção da unidade reuniu imagens de segurança, além de fazer o devido boletim de ocorrência. Caso o suspeito seja identificado, esse tipo de crime, esse tipo de depredação ao patrimônio público pode ser punido com 1 a 6 meses de detenção ou multa. E um projeto de lei do governo do estado determina uma nova isenção do IPVA para o transporte coletivo urbano. A proposta foi enviada à Assembleia Legislativa para ser votada em regime de urgência e já vem causando muita discussão entre os deputados. De acordo com o projeto, o governo autoriza a isenção do pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores no transporte de passageiros na capital amazonense. Mas para os parlamentares da oposição, o que chama a atenção é o prazo de 9 anos da isenção. Então, acho que ele tem que ser dado ano a ano, conforme as empresas de ônibus também dêem essa contrapartida. Então, a gente não pode dar uma isenção tão longa, porque a gente não tem garantia de que nesse longo prazo elas também vão dar de volta uma contrapartida para a população. Eu acho que o governador Mazinho tem que rever essa situação, solicitar de volta o projeto e rever, porque desta forma vai haver resistência para a sua aprovação nesta casa. A população é muito mal atendida e não é possível que nós tenhamos tanta generosidade com os empresários e um serviço público de transporte de tão baixa qualidade. O líder do governo na Assembleia não soube dizer quanto o Estado deixaria de arrecadar com essa renúncia fiscal, mas justificou a necessidade da isenção. Sabemos que todo mundo se planeja para um período longo, né? Um ano passa muito rápido e o próximo ano já é um ano eleitoral, um ano de tumultuado, um ano conflitoso, um ano difícil. Então o governo já dá para 10 anos para o pessoal se planejar. Para isso, outras argumentações virão com o tempo, né? Troca de frota, manutenção de frota, né? Melhoria da frota, abaixar a tarifa de ônibus. Então tudo isso faz parte de um planejamento que em longo prazo, se Deus quiser, vai ser revestido para a sociedade. Esse incentivo, né, essa isenção já havia antes, mas aí o governador cassado, José Mello, suspendeu, né, por conta daquela briga aí com o prefeito Arthur Vigílio Neto e aumento da passagem e aquela coisa toda. Vale lembrar que
vários ônibus do transporte coletivo foram apreendidos, inclusive há uma dívida das empresas com o Detran de cerca de 12 milhões de reais. Lembrando que a isenção de IPVA não isenta as empresas de pagarem outras taxas, como o seguro DPVAT. Como é um pedido de urgência, o projeto do Executivo Estadual deve ser votado até a próxima quarta-feira, antes do recesso parlamentar. Na próxima segunda-feira, começa o processo de matrícula na rede pública de ensino do Amazonas. São mais de 137 mil novas vagas no estado e 47 mil só aqui na capital. De acordo com a Secretaria de Educação do município, só aqui na capital vão ser criadas mais de 47 mil novas vagas na rede pública de ensino. Mas a secretária admitiu que ainda não tem lugar para comportar os novos alunos e a prefeitura está em busca de novos prédios. Mas ainda precisamos, de fato, alugar algumas unidades, sobretudo nas zonas onde a gente tem mais demanda. Todo mundo sabe que Manaus é uma cidade que cresce sempre muito de modo não planejado. Hoje a nossa maior demanda é a zona norte e leste, onde a gente não tem áreas disponíveis, então a gente está sempre precisando atender o direito dessas crianças de estudarem, de estar buscando prédios em condições, e a gente está fazendo isso. Mas tanto a CEMED quanto a SEDUC voltam a chamar a atenção dos pais para que evitem passar a noite nas filas. Isso porque as matrículas podem ser feitas pela internet ou pelo aplicativo Matrículas Amazonas. O sistema é todo unificado, não há nenhuma necessidade de ninguém para fila. Tem vaga para todo mundo e a partir do dia 15 de janeiro só a matrícula presencial para aqueles que não conseguirem no sistema. A rematrícula automática começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 29 deste mês. Para os novos estudantes, a matrícula é a partir do dia 13 de janeiro. Na rede estadual, vão ser oferecidas cerca de 137 mil vagas. É uma expansão que vai permitir que mais de 180 jovens que estão fora da sala de aula sejam reencaminhados, reconduzidos num processo de interação social e de interação acadêmica. A SEDUC anunciou ainda que no ano que vem deve ser realizado um concurso público para professores que vão atender a entrada de novos alunos na rede estadual, na capital e no interior. Vamos agora dar uma olhada na cidade de Manaus, só que de cima. Olha só que imagem belíssima do Rio Negro, né, aqui na frente de Manaus. É ali na Manaus moderna, né? E a movimentação já é considerável, viu, de embarcações. Viu? Chegando e saindo aqui do porto. Nós estamos no mês de dezembro. A gente que está vindo do interior passar férias aqui na capital, e a gente que está saindo da capital, está indo para o interior, quer sair aqui dessa confusão, né? Quer descansar, quer relaxar. E olha só quanta embarcação. Sensação térmica neste momento é de 24 graus centígrados. 24 graus centígrados é a temperatura neste momento. Há uma possibilidade de chuva de 20%. Ou seja, tudo indica que a gente vai ter uma sexta-feira ensolarada. Verdade, né? E tomara né? que o fim de semana também seja assim, né? Para a gente poder aproveitar um pouquinho, né? Esse fim de semana aí agora. E, gente, mas olha só, você falava há pouco dos barcos, né? Uma quantidade enorme. Olha a movimentação de carros, de pessoas aí também na orla e até na rua mesmo, uma grande movimentação. E realmente esse período é muita gente, né? Indo visitar a família, gente chegando aqui também, o que é de costume. Agora ali a gente vê um problema, né, Wilson? Ali na avenida mesmo, ali em frente à feira da Manaus Lourenço Moderna. da Silva Braga. Lourenço Braga, justamente. Aquela velha história dessa parte do centro, fila dupla, estacionamento irregular, muita gente para ali de qualquer forma para descarregar, para descer as malas. Então, é preciso que haja, né, uma ordenação. Na verdade, muitas vezes os agentes até estão nesses locais, eles tentam manter a ordem, aí o negócio desanda um pouquinho e assim vai indo. Agora, o trânsito hoje está diferente dos dias em que a gente mostrou aqui, né? Verdade. A gente mostrou, havia muita tranquilidade, o trânsito estava sem maiores problemas. Hoje... E eu acho que é exatamente aquilo, né? Que as pessoas estavam deixando para sair um pouco mais tarde de casa, né? Porque tem muita gente de férias, não tem que levar a criançada também na escola. Só que hoje o negócio está bem movimentado, né? A sexta-feira promete. Promete. Tá certo.
E depois do intervalo a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Aí tem também o roteiro do dia. A gente vai falar sobre colônias de férias. A garotada tá aí em casa, né? Precisando de diversão. Essa é uma boa opção que a gente vai trazer aqui pra você. Mais detalhes daqui a pouquinho, a gente volta já.